Depois da alta do Bitcoin, ele finalmente faz uma retração junto com a bolsa americana e agora o cenário está muito melhor para a gente analisar e você precisa entender o que está acontecendo comigo, que tem pegadinha aqui no meio, tá? Então, bem-vindo a cada vez que uma dessa. Olha só, nós temos hoje o Bitcoin caindo 2%, enquanto a bolsa agora, no finalzinho do pregão, ela chegou a cair quase 2% também. O que levou um pouco aquele otimismo e aquela alta do Bitcoin, na maioria das vezes 20.600, 20.800 para baixo um pouco, mas isso aqui tem um comportamento ideal de um rompimento que a gente precisa se atentar. Nesse momento nós temos vários níveis e subníveis dentro desse range que nós estamos agora e eu falo com vocês sempre que a gente precisa entender o contexto que a gente está nesse momento e que está muito cedo ainda para a gente pensar numa reversão. Mas de qualquer forma a gente tem que ficar completamente atento com qualquer sinal. Então, nesse exato momento, nós estamos em uma resistência, só que note, tá? Nós estamos do lado de cima da resistência, que agora virou suporte. Com isso aqui, ela tem um comportamento clássico de rompimento, antes traçando todos os níveis. Então, você entende comigo nesse exato momento que nós estamos dentro de um range lateral ainda, por incrível que pareça, entre 18.700 e entre 20.400 dólares. A gente ainda não saiu desse range e se a gente sair para cima, vai ser reversão? Não, nós vamos elevar o nível de resistência, aumentando cada vez mais o range dessa lateralidade até a gente chegar em 24 mil e assim, rompendo aqui em cima, aí você pode chegar e falar, reversão agora, é possível que a gente evolua para uma alta cada vez maior, mas por enquanto a gente precisa ficar completamente atento, tá? Então eu quero que você segure um pouco a onda e pare um segundo para dar o like, que é muito importante eu saber a sua opinião e a sua moral para mim, sim, é priceless. Cara, não tem valor, o seu like é o seu apoio, isso significa muito para mim, então obrigado aí você que sabe que o nosso conteúdo aqui é valioso. É o seguinte, dentro dessa lateralidade que nós temos agora, no gráfico de 4 horas, a gente tem um comportamento interessante. Note comigo como que está sendo esse rompimento dessa resistência, tá? Indiscutivelmente, nós temos uma resistência 20.400 e o mercado agora, nesse exato momento, ele está defendendo essa zona rompida que agora virou suporte. Então, você pode perceber que a gente fez um comportamento chamado reteste, que significa que ele faz o rompimento, ele volta para fazer um reteste dessa região e isso se chama confirmação de rompimento, desde que o preço, a partir desse momento, ele consiga subir e se segurar nessa base aqui. Então, se segurando, a gente chama isso aqui de uma confirmação de rompimento. Por enquanto, a gente ainda tem que se atentar, mas temos vários outros sinais para dar uma analisada. No mais, o contexto, olhando nesse exato momento, está muito positivo. Resta agora a gente se segurar nesse ponto estratégico, que aí sim, segurando aqui, o cenário vai ficar cada vez mais otimista pra gente. Então entenda que essa alta que a gente teve, cara, pode ser armadilha, pode não ser, o que importa é a parte do reteste. Ele vai fazer uma onda de retração depois de uma onda de alta. Agora, se essa onda de queda for suficiente para segurar a zona rompida, cara, não tem sinal melhor. Isso aqui tá com uma carinha também de quê? De uma bandeira de alta, tá? Se você for fazer traçar aqui, isso aqui tá com comportamento, uma classificação meio que uma bandeira de alta. Então, isso aqui tem uma chance maior de, primeiro, a gente está defendendo um suporte agora, que antes era resistência rompida, e ainda construir um padrão de alta. Então, cara, olhando para isso aqui, tá lindo, mas a gente sempre tem que ficar esperto com outros sinais. Agora, o que acontece? Nós temos vários outros sinais positivos. Antes de eu pular para eles, eu vou pular para o negativo nesse exato momento. Bom, negativo na ótica de alguns, que é o que? Hoje nós tivemos, nessa quinta-feira, o PIB trimestral saindo, e ele veio muito acima do esperado, mostrando que os Estados Unidos seguem como uma economia forte. E o que isso é preocupante? Porque o Fed está aumentando juros esse tempo todo e o efeito dessa política monetária não é evidente. Então, o que eles estão fazendo? Tocando terror, aumentando juros, ficando cada vez mais agressivos nos cortes dessa política monetária, cara, não está surtindo efeito nenhum. Então, isso aqui traz uma preocupação que a gente sempre conversou, tá? É para a economia americana estar retraindo nesse exato momento, já que eles estão agindo com mais frieza e mais dureza desses indicadores aqui econômicos. Beleza? Então a gente entende que isso aqui não é uma forma positiva da economia. Não tem nada legal nisso aqui. Agora, nós temos ainda amanhã, nessa sexta-feira, fechamento da semana para a Bolsa. Nós temos alguns dados sobre inflação. Então, cara, isso aqui já tá um papo puta manjado, tá chato já. Mas o que importa pra gente nesse exato momento é que a Bolsa tá precificando esse comportamento não muito bacana da economia. A economia tá forte,
Então a bolsa, ela fica com medo, cara, tá forte, o Fed vai aumentar mais os juros, vai ficar mais agressivo, então ferrou pra todo mundo, vai aumentar os juros, o pessoal vai sair da bolsa, vai pra renda fixa e ferrou tudo, busca por liquidez e acabou o planeta. Não, mas a bolsa gosta de pensar dessa forma, então você tem que se descolar dessa galerinha e pensar um pouco diferente e analisar com mais frieza tudo que tá rolando. Até aqui beleza, né? Agora, dados positivos que nós temos baseados em análise de dados, tá? Primeiro de tudo, nós temos o DXY, que é a força do dólar. Como que está a força do dólar nesse exato momento? Nós estamos tendo uma tendência de alta no macro desse indicador, que indica como que está a soberania do dólar em relação a todas as outras moedas. Se esse indicador aqui, se esse gráfico está subindo, significa que o dólar está dando uma surra em todas as outras moedas. Show de bola? E é exatamente isso que está acontecendo, tá? Agora, quando a gente tem essa tendência de alta sendo rompida para baixo, ainda mais uma linha de tendência dessa, na verdade a gente está vindo de alta faz um tempão, mas de qualquer forma, essa linha de tendência que nós temos aqui, meio que de médio prazo, ela foi rompida para baixo e principalmente nós estamos construindo aqui uma tendência de baixa, mas calma lá que o mercado rompeu, construiu uma tendência de baixa, mas desrompeu ao mesmo tempo. Então aquela confirmação que a gente conversou não aconteceu. Não teve esse reteste, ele falhou nesse reteste. Se ele tivesse voltado aqui, batido e voltado a cair, cara, isso aqui seria um sinal maravilhoso. Mas por enquanto a gente não conta vantagem no DXY, apesar dele ter quebrado de certa forma a tendência de alta. Eu lembro vocês, cara, que a gente está vindo aqui de uma tendência de alta monstruosa, exponencial. E a expectativa é que sim, alguma hora esse indicador ele vai dar um indício pra gente que, cara, vamos abaixar um pouco a bola, vamos desacelerar isso aqui e dar margem para as bolsas, para o mercado de cripto dar uma subida. Então, nessa quedinha que você viu aqui, já foi suficiente para você ver um estouro do S&P 500, tá? E um estouro do Bitcoin que acabou rompendo algumas resistências. Até aí, beleza. Agora, outras coisas que nós temos também, pontos positivos para analisar, que demonstra, de certa forma, demonstram, botando plural aqui, a fraqueza de vários indicadores econômicos, tá? Então a gente tem que entender que isso aqui tem um peso muito expressivo no médio prazo. Bacana. Agora o que nós temos, tá? Títulos do governo norte-americano de 5 anos, o retorno que ele dá tá caindo. Então esses retornos sobre a renda fixa do título americano, o que está acontecendo? Estão caindo. E quando a gente tem uma queda disso, junto com uma quebra de tendência do DXY, a gente tem sim um espaço e uma margem positiva para o mercado acabar subindo. Agora, sempre vão acontecer ondas de alta e ondas de baixa nesse meio da história, tá? A gente precisa entender que o mercado trabalha em formas de onda. Eu ainda realço, é sempre bom eu falar isso com vocês, que o que a gente teve, a onda de baixa no Bitcoin não foi uma onda normal, tá? Foi só uma porrada para baixo. Isso aqui se chama capitulação. Show de bola. Significa que é uma queda que não tem nenhum respiro. Agora, se você for no S&P 500, a história é diferente. A gente tem formação de ondas, ou seja, não tem capitulação no mercado tradicional. Então, isso que eu quero mostrar para vocês, a assimetria que a gente está tendo nos dois mercados, porque isso aqui pode significar que o mercado de cripto ele está tendo sim um comportamento muito diferente do S&P, e se a gente tiver de certa forma uma queda muito mais forte, por incrível que pareça, olhando no gráfico, nós temos uma probabilidade grande do Bitcoin se segurar. Agora, se isso vai se refletir para as altcoins, cara, já é outra história, tá? Agora, o que nós temos no S&P 500? A gente tem que olhar de certa forma com muita cautela, porque o S&P ele chegou a bater numa zona importantíssima, que ele passou os 3.700, ele está chegando agora nos 3.800 e fazendo uma retração. De qualquer forma, a gente já conversou a possibilidade do S&P ter feito um fundo duplo aqui, junto com um rompimento importante aqui, que a partir do momento que ele faz esse rompimento, ele pega nessa segunda parte aqui e parte para cima, nós temos uma quebra dos padrões de baixa. Primeiro, o fundo aqui, ele não é descendente, ele está no mesmo nível. Fundo duplo, possível reversão. Show de bola. Agora, em cima, a gente não tem topos descendentes, nós temos topos ascendentes, consequentemente, estamos criando uma tendência de alta com um padrão de formação de fundo de reversão dentro de uma tendência de baixa. Isso aqui pode evoluir, sim, para uma coisa positiva, junto com todas essas análises que a gente fez dos títulos dos governos, do governo americano, é muito plural aqui para mim, e o DXY, tá? Então, a gente tem que ficar ligado que
Olhando tudo isso graficamente falando, a gente está no contexto positivo para voltar e continuar essa alta com uma certa consistência. Mas eu lembro vocês que apesar de tudo que eu estou mostrando aqui, nós ainda temos uma lateralidade no macro no Bitcoin. Não tem nada definido, a gente ainda pode ficar brigando entre várias regiões. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que nós temos vários ranges laterais como esse aqui, a gente pode ter, primeiro, subir aqui o nível, voltar a cair e continuar nessa brincadeira. Ou até voltar aos 24 mil e recusar, a gente ainda vai seguir em lateralidade, sem problema nenhum. Então eu quero que você entenda que não é o momento certo para você ficar eufórico, tomar uma decisão sem pensar, que você acha que vai reverter agora. Cara, calma, pelo amor de Deus, tá? Quieto facho e usa sua mente de uma forma mais sem fazer merda com a sua grana. É só isso que eu quero, tá? Tem muita gente aí achando que agora é o momento do negócio explodir. Eu só peço que vocês tenham cautela, tá? A gente tem que entender que isso aqui, olhando para o gráfico, qualquer um vai entender que nós temos muitos desafios aqui pela frente para cima. Mas, ao mesmo tempo, temos uma tendência sendo criada que precisa de uma confirmação, e essa confirmação nós estamos tendo hoje. Então, sexta-feira, com esses dados da inflação saindo, a gente ainda pode ter um resultado positivo para o macro e ajudar o mercado a sustentar esse nível de suporte que a gente está conversando nos 20.400, tá? Conseguindo se segurar nos 20.400, nós temos o primeiro alvo primordial nos 21.600. E eu já te falo, 21.600 é uma zona de perigo, porque é uma zona que a gente já bateu muitas vezes. Você pode olhar aqui as confluências que nós temos nesse nível, então é bem possível que o mercado possa fazer uma retração maior nesse nível, se ele der continuidade aqui à alta amanhã provavelmente, nós temos uma onda de alta gigantesco que pede o que chama uma possível reversão, e aí que entra um possível Fibonacci mostrando pra gente uma retraçãozinha aqui, tá? Que pode levar a gente de volta para os 20 mil sem problema nenhum. Por quê? Entenda que é uma lateralidade. Nós temos sinais gráficos positivos mostrando uma quebra de tendência de vários índices. O DXY já conversei com vocês. Tudo vai depender também desse candle verde, como que ele vai se suceder amanhã na sexta-feira, porque se ele continuar com candle vermelho aqui, vai ser extremamente positivo para a gente, porque ele vai quebrar a tendência de alta do mercado. Isso é excelente. Agora, os títulos do governo americano, eles estão beijando aqui uma linha de tendência no gráfico de 5 anos, no de 10 anos nós temos uma cunha que já está batendo em uma resistência e já está falhando com tendência a buscar um suporte. Então você está vendo os padrões todos que estavam em alta exponencial demonstrando uma certa fraqueza. Isso significa que o mercado vai subir para sempre? Não, mas é um sinal que a gente precisava observar. Porque quando várias coisas estão enfraquejando, a gente pode ter o início, uma semente de uma tendência de alta sendo criada. E eu peço para vocês não fazerem besteira com essa informação. Usem sabiamente. Ainda mais, a gente tem o índice de força relativa aqui, tá? Já batendo quase na região de sobrecompra, mas a estrela é o semanal. O semanal aqui a gente já está fazendo, de certa forma, um rompimento. E se você não entende a importância dessa linha de tendência, cara, ela está sendo construída desde o final de 2020, cara. São 2 anos que nós estamos construindo uma tendência dessa de baixa, com a força do mercado se perdendo cada vez mais, a força compradora ficando cada vez mais de lado e os ursos dominando. Então são 2 anos de bear market que nós estamos tendo nesse exato momento. Não tem nada de errado nisso. A questão é que quanto mais a gente fica nessa tendência, maior a expectativa que alguma hora a gente possa romper e revirar essa história, pelo menos ter algumas altas que a gente precisa. E no semanal a gente está começando a ter uma semente aparecendo. Então a gente só precisa observar. E como você faz isso nesse canal, cara? Exatamente, você se inscreve aí, acaba com esse problema e fica sempre antenado que tá rolando. E além disso, se você não tem uma corretora confiável que não passa os dados fiscais aí para Receita, cara, Fimix, primeira opção que você pode ter e melhor do mercado. Depósito via Pix instantâneo, taxa zero para você, tudo facilitado para você, sem problema nenhum. Primeiro link da descrição, você cria sua conta e a gente se vê lá, tá? Tamo junto, forte abraço e até amanhã. Até amanhã não, até amanhã. Também pode ser. Amanhã eu faço vídeo então para vocês, é nóis.